Olá, pessoal, tudo bem? A constelação familiar vem se tornando cada vez mais popular aqui no Brasil, bem rapidinho. Você já ouviu falar? Já fez? Eu já. E hoje a gente vai aqui no nosso projeto Médicos que se Importam unir constelação familiar e medicina. Porque a medicina, vocês sabem, sempre foi sagrada para mim, sonho de criança. Mas a vida real de adulto na medicina é bem mais complicada do que a dentro de um sonho. Porque as condições de trabalho na medicina são para lá de adversas. Por isso, muitos médicos acabam aí se desmotivando com a nossa linda profissão. E a medicina está muito desgastada aí há anos. E a pandemia só serviu para escancarar um monte de problemas que foram sendo aí realçados nas mídias televisivas, impressas ou nas mídias sociais, né? Então, a gente aqui no projeto faz questão de, apesar da dificuldade, sempre trazer aqui exemplos de médicos que continuam, apesar das dificuldades, se mantendo fiéis ao tratamento humanizado. Aquela coisa de olho no olho do paciente, de ouvidos atentos, daquela atenção integral ao ser humano e não só à doença que o paciente apresenta. Compaixão, empatia. Tudo isso é instrumento para um atendimento mais humanizado, né? E fora do consultório, esses profissionais muitas vezes vibram pelas suas ideias, mesmo que elas representem a minoria, vibram, defendem, alavancam isso, e a gente sabe como é difícil falar a língua de poucos. Então é nesse sentido que o meu projeto do coração assim sempre me deixa feliz. E a gente está aqui sempre trazendo novidades que podem ajudar as pessoas a terem uma visão mais global da questão dos sintomas para que haja mais opção de tratamento. Nada na medicina é unânime, porque senão só teria um tratamento, né? E não precisaria dos outros. Então, hoje, o nosso tema é unir a constelação familiar sistêmica, que é um tema pelo qual eu criei muito carinho, com a medicina, que vocês já sabem que é absolutamente sagrada para mim. E para hoje eu convidei o nada mais, nada menos do que o Dr. Andrei Moreira. Eles são homeopata de especialização e constelador de coração, extremamente reconhecido aqui no Brasil. Andrei, eu não tenho palavras para agradecer a sua aceitação assim tão gostosa, tão nesse fluxo que foi quando eu te convidei. Muito bem-vindo. Que coisa boa, Tânia. Que alegria te ouvir. Obrigado por esse convite. Parabéns pelo seu projeto tão lindo, que ressoou no meu coração, porque está em plena sintonia com tudo aquilo que eu acredito, que eu vivo. E estava te ouvindo aqui, que delícia te ouvir. Que gostoso, ó, ficaria aqui. Fiquei pensando assim, tomara que ela fique falando mais, para ouvi-la mais, porque estava muito gostoso. Imagina, a plateia não ia ganhar tanto se eu ficasse falando sozinha, né? Vamos lá em dupla fazer o nosso melhor trabalho hoje, né? Tá certo, uma alegria. É Olha, isso aí. não é Andrei, interessante que esse... Antes da gente entrar no tema, eu fiquei pensando, sabe, nesse título, Médicos que Importam. Não é interessante que numa arte de humanidade, que é a medicina, a gente tenha que falar de se importar, de ser empático, não é? De olhar o outro, de enxergar. É uma desconexão, né, Tânia, que aconteceu dentro da medicina que precisa ser revista. E essas iniciativas são muito maravilhosas porque elas colocam foco na integralidade que precisa acontecer em todas as áreas, né? Não importa a especialidade, a abordagem, aonde tiver tem lugar, né, pro contato humano e para essa conexão humana, né? pois é, com isso, né, a gente vê que acaba realçando coisas que são absolutamente básicas, mas que foram se perdendo ao longo do tempo, né? É. Então, o básico hoje virou exceção.
E por isso Uhum. a gente tem que realmente chamar a atenção das pessoas para que a gente possa voltar à origem da medicina, né? Que é essa arte de curar, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E para isso tem que ter o olhar amplo, né? Não dá para ser focado na orelha, focado no estômago, né? Focado no coração. Tem que ser olhar o ser humano, né? Que bom que você tocou nesse assunto. É isso mesmo. Então, vamos lá. Eu escolhi, né, falar de constelação. Eu acho que eu estou no meu momento constelação. Uhum. A paixão apareceu, né? Para quem está chegando agora não me ouviu falar, eu fiz constelação, né? Para mim, eu ofereci para todo mundo da minha equipe. Então, isso só para vocês entenderem que eu acredito. Eu estou aqui de coração aberta, com a alma lavada, com essa oportunidade de trazer para vocês a minha paixão junto com toda a sabedoria e a experiência do Andrei, né? Então, apesar de eu adorar, né, de eu ter vivenciado isso para mim 4 vezes, né, foi uma melhor do que a outra. Eu, quando tenho que explicar para um paciente que eu gostaria de indicar, eu tenho dificuldade de Uhum. explicar, porque eu acho que ela é tão grande que é como o amor. É difícil você limitar a constelação em palavras, mas de Uhum. fato a gente precisa escolher algumas palavras para minimamente fazer sentido para quem não conhece. Então, Andrei, eu quero muito que você me ajude mostrando o seu jeito de explicar para as pessoas o que é a constelação e como ela é feita. Tá certo. A constelação familiar é uma filosofia sistêmica que nos permite estudar, aprender, perceber os vínculos de amor que existem dentro de um sistema familiar. Então, ela se baseia na percepção de que todos os membros do sistema se conectam através de um vínculo amoroso na alma. E alma para a constelação familiar não é a mesma coisa que a alma das religiões, espírito. É alma enquanto essência, enquanto o ser verdadeiro e mais profundo. Porque a constelação não tem conexão com nenhuma religião e nem com nenhum pensamento religioso, né? Embora seja profundamente espiritual no sentido de que trabalha a essência do ser humano. Então, esse vínculo de amor que existe entre os membros de uma família, entre os membros de um sistema, eles são muito vastos. Acontece que nós não estamos falando daquele amor do eu gosto, do eu quero, do eu reconheço, do eu sei. Nós estamos falando, esse amor é o amor romântico, é o amor relacional, é o amor que a gente desenvolve na prática do dia a dia, que pode existir ou não dentro de uma família, pode ser fácil de viver ou não, pode ser reconhecido ou não. O amor que a constelação, que o pensamento sistêmico nos revela, é um amor existencial. E esse amor existencial ele é dado pelo vínculo de vida. Então, pelo simples fato de alguém ganhar vida em um sistema, Tani, ele está naturalmente vinculado a todo aquele sistema que veio antes dele. E é uma questão muito simples, que inclusive a epigenética nos explica. Porque uma vida só é possível porque outras vidas vieram antes. Então, é óbvio que em mim há um pai e uma mãe unidos. No meu pai e na minha mãe há 2 avós unidos. Deles derivam os bisavós e essa árvore vai aumentando. Só porque aqueles que vieram antes fizeram o necessário para a vida passar adiante é que ela pode chegar até mim como um presente, como uma oportunidade existencial. E quando ela chega com toda a sua herança. Ela chega com uma herança biológica, com uma herança epigenética, né? Que é as marcas ali no nosso controle celular mesmo de tudo aquilo que aconteceu antes, que hoje a ciência já explica bem. E ela chega também com um vínculo de natureza emocional e a gente poderia dizer espiritual no sentido de essência. E esse vínculo é esse que a constelação revela de maneira mais profunda, que é o vínculo do pertencimento, que se trata de uma expressão do amor existencial. Isso significa que cada membro do sistema está vinculado àqueles que vieram antes, ama aqueles que vieram antes, mesmo que não saiba, reconheça, conheça, tenha notícia, tenha ficado sabendo ou não tenha. E é aí que a coisa fica interessante. Porque esse amor pode ser um amor que emaranha ou um amor que flui. Pode ser um amor que adoece ou um amor que cura.
pode ser um amor que leva como um fluxo de vida para diante, como pode ser um amor que emaranha num vínculo ou numa pulsão de morte. E isso pode parecer estranho para muita gente, porque quando a gente fala amor, as pessoas só pensam em questões bonitas, sadias, né? Romance. Uhum. Romântico, afinal de contas, essa palavra. Mas amor é uma palavra que no nosso português significa desde relação sexual até o amor divino, né? Ela tem múltiplos nuances e múltiplas expressões. E há vínculos de amor que nos levam para o menos ao invés de nos levar para o mais. Há vínculos que nos emaranham ao invés de nos deixar livres para seguir adiante. E essa foi a grande sacada do alemão Bert Hellinger, que é um terapeuta que integrou vários olhares terapêuticos dentro dessa filosofia, em perceber isso, que primeiro, todos se vinculam em uma família por amor, através do vínculo do pertencimento familiar. Segundo, esses vínculos podem ser de diversas naturezas. Eles podem ser percebidos, eles podem ser modificados, eles podem ser transmutados. Quando a gente tem a oportunidade de, num trabalho de constelação, numa abordagem qualquer, olhar para estes vínculos e perceber. Então, a filosofia da constelação é a filosofia que nos permite olhar para esses vínculos de amor que existem entre os membros do sistema, como os filhos se conectam com os pais com os filhos, com os avós, com os excluídos dos sistemas, com as questões que a gente sabe ou não sabe. A filosofia é essa. A prática, ela é muito diversa. Existe um método de trabalho em grupo, que a gente chama de método fenomenológico, onde nós podemos trabalhar as questões e colocar uma pessoa pessoas para representar aquilo que nós queremos olhar. Então, nesses trabalhos práticos de constelação em grupo, se alguém vem e diz, por exemplo, eu quero olhar para a minha relação com o meu pai, por exemplo, ou eu quero olhar para um sentimento de impedimento de fluir na vida, ou eu quero olhar para uma questão qualquer. Veja que esse tema, a gente usa essa expressão com muito cuidado. Eu quero olhar para. Porque olhar significa, eu vou me abrir através desta metodologia para perceber ampliadamente. E aquilo que for possível a partir dessa percepção, então, eu vou encontrar dentro de mim. A situação é uma oportunidade. Então, se eu vou, então, constelar uma pessoa, eu posso pedir um representante, uma pessoa para representar o pai, a mãe, o avô, um excluído do sistema, um filho que não nasceu, um irmão que foi abortado, um destino. Pode representar pessoas ou coisas. E o que é representar? Não é teatro. Aquelas pessoas não fazem papéis pré-definidos, muito pelo contrário. Aquelas pessoas aprendem uma postura de neutralidade na qual elas se colocam simplesmente disponíveis para sentir e se movem de acordo com aquilo que as mover de dentro naquele momento. E aí é que fica um fenômeno muito impressionante, que às vezes as pessoas até confundem com fenômeno mediúnico, com espiritual, porque realmente é muito impressionante como que qualquer pessoa pode sentir o campo de qualquer outra pessoa. Qual campo? Um campo energético, um campo magnético, um campo natural que cada um de nós irradia e que pode ser percebido por qualquer outra pessoa. Então, se eu vou representar o pai de alguém, eu não preciso saber da história desse pai de alguém, eu simplesmente me coloco disponível para sentir. De repente, eu tenho emoções, eu tenho movimentos, e o constelador, que é apenas um facilitador, ele, ao perceber aquelas movimentações, aquelas expressões ali, ele ajuda a pessoa a ter percepção sobre os vínculos que ali estão sendo manifestos, a ver se isso ressoa ou não com a pessoa, porque isso é importante. Não é um oráculo para olhar e falar, é isso, então aceite e goela abaixo. Não. As coisas têm que bater com aquilo que reverbera dentro. E reverbera, porque quem está constelando é movido. E aí, grandes oportunidades em todos os campos são feitas. Porque sempre que a gente amplia a consciência sobre uma determinada circunstância, isso move profundamente. Mas esse é o método do trabalho em grupo. A gente também pode fazer isso no consultório com bonecos, a gente pode fazer com âncoras de solo, a gente pode fazer na percepção direta, uma pessoa percebendo o campo da outra, já entrando numa intervenção. Eu particularmente gosto demais de trabalhar assim.
chama de intervenção breve também, né, que pode ser uma constelação completa ou pode ser uma intervenção breve numa questão específica, por exemplo, durante uma consulta. Isso pode ser possível, né, dentro se há espaço ali dentro daquela dinâmica relacional médico-paciente para isso. Enfim, então como filosofia, vínculos do amor entre os membros de um sistema que é muito amplo, muito vasto e como prática fenomenológica, o acesso a um campo que nos permite acessar a percepção daqueles vínculos para além do nosso conhecimento. Perfeito, Andrei. Justamente porque eu conheço, eu estou entendendo e concordando com tudo que você está me falando. Mas eu também estou voltando no meu tempo, né? E lembrando de quando a minha comadre, que estava fazendo um curso de formação, né? Que ela deve estar aqui nos assistindo. Ela estava fazendo um curso de formação para ser consteladora. E ela falou, Tani, você precisa assistir, isso daqui é muito legal. E quando eu pedia para ela me explicar, assim, juro, eu não conseguia fazer uma ideia. Eu ouvia e, assim, não linkava nada com nada. Isso é coisa para experimentar e conhecer na prática. Menino, você não sabe. Aí, então, minha comadre, né? Madrinha da minha filha. Um dia, essa minha comadre chamou a minha sogra e a minha filha para irem assistir. Aí, o que acontece? A minha filha virou para mim, chegou em casa, virou para mim e falou assim, mãe, você precisa conhecer a sua cara. Aí ela falou a minha linguagem, seja lá o que for, sem explicar, sem entender, eu vou para ver a minha algo que é a minha cara. Cheguei lá, me candidatei como representante, né? Isso que você está falando. E, gente do céu, é um mundo de sentimentos que você sintoniza com a pessoa. Concordo, é desvinculado de religião e eu acho que essa é uma das coisas que limitam, né, as crenças limitantes das pessoas. É religião, eu não quero mudar de religião. Eu também vejo como algo neutro, mas justamente também porque eu sou filha de físico, é muito fácil eu entender essa questão das conexões físicas, né, entre as pessoas. Você sentir o campo do outro, é que nem você tá perto de um amigo, de uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa tá irradiando, essa pessoa tá triste e eu tô percebendo, só que você tá fazendo isso com desconhecidos. No dia a dia isso né? já acontece de forma natural, né? Só que a gente não percebe que está percebendo ou que está falando disso. Isso, Na constelação exatamente. isso foi estruturado, né? De uma forma organizada. Exatamente. Então, para mim foi muito rico, né? Eu tive que ter um pontapé inicial, assim, bem, né? Porque a minha comadre tentou várias vezes e eu não estava no meu momento, né? Então, por isso que eu estou falando aqui para as pessoas que, por acaso, não conhecem ou conhecem, né, brevemente e não dá para ter noção só de ouvir, né? Eu costumo falar, para simplificar, que a gente herda dos nossos antepassados muito mais do que o que a gente entende como gen hoje, né? Os genes que vão determinar todas as características físicas do nosso corpo, né? Porque tem toda essa carga de sentimentos, padrões de comportamento que às vezes a gente herdou, nem conhece o parente, né? E alguém da família fala, nossa, você se comporta que nem o fulano de tal. Então a gente tem uma herança que eu acho que é além do conhecimento do gene, né? Como a gente vê hoje. Então são maneiras simples que eu tento usar para os pacientes. E eu gosto muito dessa ideia da teia, né? Pensando no emaranhado, de uma teia, pensando literalmente na teia de aranha, o quanto se você bater aqui no cantinho, tudo mexe por causa de um cantinho que se modificou. E aí, a super vantagem de você fazer constelação e ver, para você, lógico, mas ver o quanto à sua volta outras pessoas da família mudam de sintonia, de comportamento, porque você mudou, né? Porque é muito essa coisa do dar e receber, de você... do dar e receber. Você muda, parece que o sistema muda. Então, é muito bacana quando você tem olhos para ver isso. E a nossa ideia, depois disso, é o que eu posso fazer sendo médica com essa paixão nova, né? Que já brotou. A medicina já era paixão, a constelação virou. Eu falei, nossa, tem que usar isso junto, né? Então, na sua prática, eu entendi que você, sentindo abertura, você vincula as coisas, né? Mesmo que seja num procedimento breve, não é isso?
Pequenas intervenções, se elas se fazem necessárias ou úteis naquele momento, eu posso fazer dentro do consultório, mas a minha prática ela é separada, né? Então, no momento que eu atendo como médico homeopata, tem um estilo de consulta e de atendimento, afinal de contas, ali é o médico que está atendendo. Quando eu vou trabalhar com uma pessoa como constelação, já não é um médico, é o constelador que está ali, é uma outra profissão. E então eu faço em momentos separados e de forma separada. No entanto, não tem como separar, porque o olhar que nós temos para a pessoa é o olhar de integralidade. Então, quando nós compreendemos que por detrás dos sintomas há sentimentos, padrões de comportamento, estilos de vida, há vivências que foram integradas ou não integradas, há defesas, há reatividades, há movimentos do emocional, do sentimento, da alma ali. Então, naturalmente, a, o olhar já está atento para isso em qualquer momento, né? Então, como na homeopatia eu acompanho pessoas e em várias consultas e em um acompanhamento longitudinal de cuidado, então é mais fácil, às vezes, com conhecimento do paciente, com a abertura e com o próprio processo da ajuda, fazer pequenas intervenções. Mas o fato é que qualquer profissional da saúde, médico ou não, que tenha uma visão sistêmica, ele vai olhar para a manifestação de um sintoma ou de uma realidade de forma muito mais ampliada. Então, ontem uma família me procurou e a questão era um sintoma da filha, que tinha tido uma questão emocional e uma questão física intensa no dia anterior. E eu fiz a consulta homeopática normalmente, como geralmente faço, mas ficou claro ali no próprio processo da conversa e da dinâmica do casal enquanto consultava, que havia uma forte inversão de ordem na relação com a filha. E a inversão de ordem é quando os pais colocam os filhos num lugar de superioridade e de uma referência que não existe, o que é uma consequência direta dos próprios pais se colocarem em inversão de ordem com seus próprios pais. Então, é uma das leis sistêmicas, né, estudadas na constelação, que é a ordem, e ela tem um efeito muito amplo na dinâmica das relações, no nosso comportamento. Então, ficou claro ali que aquela criança estava tendo uma reação e que os pais estavam se comportando e sustentando aquela situação através de uma inversão de ordem, e eu fiz a abordagem naquele momento. Eu sinalizei isso para ver se isso ressoava para aquele casal, e ressoou muitíssimo, e foi uma consulta mais ampla, né? Então, sempre que a gente tem esse olhar mais ampliado, seja sistêmico ou não, o sintoma deixa de ser uma manifestação que nós vamos classificar em protocolos e em padrões, e embora tudo isso seja levado também em consideração, porque nós temos uma formação e essa formação importa, né? Nós não desconsideramos o conhecimento científico e os caminhos que são de ajuda, mas o olhar ele se amplia para um movimento. Eu lembro que eu nem era médico, eu nem era sistêmico ainda, Tani, mas já era sem saber. E eu lembro que eu já estava trabalhando como preceptor de clínica médica no posto de saúde que eu trabalhava, e eu recebia alunos. E um aluno chegou, falou assim: olha, nós não estamos conseguindo auxiliar essa paciente aqui. Ela está com uma hipertensão arterial que não controla, ela tem uma síndrome metabólica e nós já trocamos o antihipertensivo dela várias vezes, ela vem com o processo. Eu lembro que na hora eu cheguei, eu me assentei ao lado dela, eu olhei para ela. É muito importante que o profissional olhe para o seu paciente. Muito mais do que buscar na cabeça rapidamente o que é que o protocolo diz que eu faço numa circunstância como essa, é o que eu sinto aqui, olha, nessa interação viva, nessa dinâmica viva aqui dessa troca de alma, dessa parceria, né? Essa medicina hipocrática, ela não pode se perder, essa medicina do cuidado, essa medicina do contato. E na hora que eu olhei para ela, eu vi uma angústia nela. E eu olhei para ela e perguntei: alguma mágoa importante no seu coração? E ela chorou
copiosamente naquele momento e nós demos espaço para que ela pudesse falar daquilo, porque a escuta terapêutica, ela é aquela escuta respeitosa que não precisa dar resposta para o outro, é só o espaço do cuidado, do acolhimento, né? Carl Roger dizia isso, a gente precisa acolher o outro, tirar o outro da prisão, do isolamento, da solidão de dentro de si mesmo. Uma escuta já é suficiente nesse processo, né? E naquele momento eu queria colocar isso de forma muito clara para aqueles alunos, para que eles percebessem que era preciso ampliar o rol de abordagem ali para olhar para aquele ser humano de forma integral. E aquela paciente então foi acolhida, foi escutada, e era uma questão familiar importante, que eu nem sabia que anos depois eu viria a trabalhar com isso, né? Eu já tenho 16 anos de formado, então isso foi logo no começo, que eu trabalhava no posto de saúde ainda, como médico de família e comunidade. E o interessante é que nós acolhemos, eu falei e conversei com ela um pouco sobre a importância, né, do autocuidado, das emoções naquele processo, ela foi muito receptiva. Essa mulher teve uma evolução absolutamente curativa. Ela estabilizou, ela controlou os níveis de tudo dela, baixaram. Nos meses subsequentes, na continuidade daquele cuidado, porque ela encontrou um espaço. Aí naquela época, Tani, eu percebi que eu precisava criar um grupo operativo. Aí eu criei um grupo no posto de saúde que chamava-se Grupo Atitude, que era um espaço de escuta semanal, onde eu trabalhava temas importantes. E eu escolhi aqueles pacientes chatos, que eu não aguentava mais ver no acolhimento, sabe? Que eu chegava na porta do consultório, olhava e falava, não, fulano de novo, pela 10ª vez essa semana, eu convidei os chatos todos. E foi maravilhoso, porque todos eles, pessoas maravilhosas, deixaram de ser chatas, porque então nós nos conectamos numa conexão humana, e eles sumiram do acolhimento, porque, na verdade, puderam ter espaço para olhar ampliadamente para outras coisas. Então, quando o profissional de saúde olha de forma integral ou olha de forma ampliada, isso aumenta muito as possibilidades de intervenção, de interação, de terapêutica. E o olhar sistêmico é um recurso absolutamente rico de possibilidades, né? Depois eu que tenho o projeto bom, né? Eu estava te ouvindo falar essa última parte, eu lembrei, gente, uma das dores que eu tinha, né? Bom, vou começar do começo, né? Eu Sim. trabalho com incômodo com sons, pessoas incomodadas com sons. Seja o zumbido, que é um som que está lá dentro, ou sons da vida que chegam de uma maneira assim que alucinam as pessoas, né? E não dá para a gente fugir dos sons, a vida é muito sonora. Então, as pessoas que sofrem ou com zumbido ou hipersensibilidade, de fato, elas têm um prejuízo de qualidade de vida muito significativo em vários casos. Bom, posto isso, né? Eu comecei com zumbido há agora 28 anos atrás, né? E daí tinha aqueles pacientes que eram super difíceis, eu sabia super pouco, e eu pensava assim, falei, não, hoje o fulano, a ciclana, não, meu Deus, né? Porque vai mexendo com a gente que nasceu para ajudar e não consegue ajudar, porque o paciente é poliqueixoso, tem uma vida super complexa e tal. E logo, lá em 99, eu criei o grupo de apoio a pessoas com zumbido. E daí, nada como o médico ter a oportunidade de ver o ser humano, ver a dor que traz essa chatice, na nossa análise, no nosso julgamento, é a chatice, mas está embutindo uma dor enorme. Então, puxando isso para hoje, para o contexto da pandemia, quando a gente entrou no lockdown, esses problemas que eu trato explodiram, né? Por quê? Gerou muito sentimento, muito extravasamento, muito exacerbamento de sentimentos que já são da pessoa e que a coisa foi potencializada no nível master, né? Então, eu estou falando da minha realidade de ouvido, mas eu sei que isso aconteceu em todas as áreas, em todos os sintomas, né? Os pacientes aos montes procurando ajuda por sintomas físicos, muitas vezes relacionados a um grau de sofrimento, assim,
estratosférico, né? Uhum. Então, eu acho que foi uma mudança na vida das pessoas, na vida dos médicos, né? E daí, eu que já era acostumada a lidar com caso grave, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Então, essa angústia mundial, né, que vinha parar na minha porta, né, no meu celular, nas consultas online, né, eu falei, gente, é necessário fazer alguma coisa a mais. E felizmente isso foi cruzando com o meu caminho, né, de constelação que eu fui fazendo. Eu fiz 4 constelações em 2 anos e meio, né? Comecei um pouco antes da pandemia. E, gente, é impressionante como a gente vira mais efetivo. Então, para os médicos que estão aqui, né, a ideia é abrir a cabeça, né? A gente aprende um monte de protocolo. Se o paciente Uhum. chega assim, faz assado. E isso é um negócio que É, macaquinho pode fazer. Aprender a fazer, ó, segue seta. E é. não é assim, né? E a pandemia, eu diria que a pandemia transformou a medicina. Então, nessas horas, acho que sai ganhando para o paciente, né, e para a medicina, sai ganhando quem tem essa facilidade ou essa abertura de olhar o ser humano, porque se a gente ficar só dando remédio para 500 sintomas que aparecem quando as emoções estão para lá de exacerbadas, não tem coerência nenhuma que essa conduta dê certo, né? Então, eu falo para os meus pacientes, gente, remédio é bom quando é bem indicado. Mas se esse afloramento, esse sofrimento com os sintomas que tem, tá transtornando a pessoa, a família, é hora de olhar para além do remédio. É hora de querer além de um remédio. É hora de entender que precisa ser feito algo ativo, que não seja simplesmente abrir a boca e engolir o remédio e continuar sentado no sofá. Uhum. Né? Então, eu, assim, pelo menos para minha visão, né, a pandemia veio junto com constelação, sofrimento homérico e essa necessidade que sempre existiu, né? Ela está chegando tardiamente, ou melhor dizendo, no momento certo para mim, né? Mas dentro dessa vontade que a gente tem de ajudar a abrir a cabeça das pessoas para as coisas novas, porque o Uhum. medo do desconhecido é universal, mas o desconhecido nem sempre é problemático, nem sempre merece ou precisa ter esse olhar de medo. Fora que quando a gente olha melhor, a gente conhece. Então, o desconhecido passa A a ser conhecido. deixar de ter o peso que ele tem quando a gente imagina um negócio que, na verdade, não é. É por É, aí? Faz sentido? concordo plenamente. É importante a gente dizer que a constelação familiar, Tani, ela não é um tratamento. E ela é uma filosofia prática que amplia o nosso olhar e a percepção. E os efeitos disso dentro da vida da pessoa são inerentes aos movimentos que são feitos dentro da pessoa, né? Mas são olhares complementares que ampliam muito. Como que eu comecei a trabalhar com constelação? Eu fui fazer um treinamento em constelação porque várias psicólogas da clínica onde eu trabalho até hoje, no Instituto Renascimento, foram fazer. E eu tinha uma paciente particularmente que tinha uma dor no pé que não melhorava de jeito nenhum. E essa paciente começou a me contar. Ah, eu fiz uma constelação e depois disso eu trabalhei uma relação, uma questão muito importante na relação com a minha mãe. E depois disso, interessantemente, a minha dor melhorou muito. E depois disso ela começou a melhorar progressivamente. Aquilo me chamou muita atenção. Eu comecei a ouvir aquela palavra, não sabia do que se tratava. E quando as minhas amigas me convidaram, eu senti dentro de mim uma sensação muito particular que eu tenho, porque eu aprendi a me conectar no corpo, né? Que meu peito expandiu e é o meu sim interno para qualquer coisa. E na hora Yes. que eu senti aquilo, eu senti e eu falei, eu vou. Eu não sabia o que que era não, mas o meu corpo estava dizendo que ali tinha algo para minha alma. E eu fui para aquela formação, para aquele treinamento junto com as amigas. E o que eu vi acontecer foi que naqueles 2 a 3 anos de treinamento que nós fizemos juntos, com
várias sessões de tantos em tantos meses, a minha vida e a vida de todas aquelas minhas amigas fluiu abundantemente. E eu nem sabia que minha vida estava estagnada. É que quando a gente está com um filete de água saindo da torneira e ele basta, você não sabe o que é a torneira toda aberta. A cachoeira. Então, é, mas o fato é que do nosso grupo, tá? Todo mundo, depois daquilo, fluiu na vida profissional, na vida pessoal. Vários de nós nos casamos, várias pessoas fluíram que eram bloqueadas relacionamento afetivo. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de olhar questões muito importantes de vínculo que impedem o fluxo da vida de seguir adiante. E quando nós temos a oportunidade de olhar para isso, esse movimento, nós também encontramos as posturas que modificam esses vínculos e o destrava, né, o fluxo da vida. Não é nada miraculoso, são movimentos internos, porque aquilo que a gente move dentro move a vida fora de nós. E quando eu percebi na minha vida e na vida das outras pessoas esse movimento, foi natural, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E ao mesmo tempo, eu senti uma afinidade e uma facilidade pessoal ligada ao meu jeito de fazer terapêutico, de trabalhar com isso. Então, e aí já fazem muitos anos que eu trabalho com constelação, com cursos, etc. E por aí vai. E aí, nesses anos, o que eu tenho visto de pessoas constelando sintomas, constelando doenças, constelando movimentos de vida, é muito vasto. Então, talvez as pessoas possam se perguntar curiosas. Então, eu posso constelar um sintoma? Eu posso constelar uma questão de saúde? Pode. Se você entender o que isso significa. Quando a gente diz eu vou constelar um sintoma, não significa eu vou tratar um sintoma, não significa eu vou olhar a causa de um sintoma. Significa eu vou me abrir para perceber se um dos fatores naquele processo de adoecimento é um vínculo sistêmico e para onde ele me leva, o que ele me oportuniza. Então, costumamos dizer em constelação familiar que quando nós vamos constelar um sintoma, uma doença, a pergunta interna não é o que causa esse sintoma ou essa doença, mas para onde a alma olha através desse sintoma ou através dessa doença. A relação não é cartesiana, não é causa-consequência. É uma relação fenomenológica. Ah, então eu posso constelar um zumbido e de repente perceber lá algo importante no vínculo com a minha mãe? Posso. Eu posso perceber algo importante num vínculo com um excluído familiar? Posso. Eu posso perceber algo com relação à ordem na minha família? Pode. Com relação a algo que aconteceu na minha família lá atrás? Pode. Tem muitas circunstâncias e coisas que podem se apresentar em uma constelação familiar. Perfeito. Até porque o paciente com a doença que ele tem ou o sintoma que ele tem não deixa de ser um relacionamento, né? E muitas vezes nesses sofrimentos com doenças a gente vê padrões de comportamento que são os mesmos padrões que ele tem com pessoas, né? Então isso é muito interessante. O Andrei me passou uma doideira aqui na cabeça. Vou compartilhar com você em primeira mão, tá? Uhum. Aí você aproveita e já me corrige se eu estiver pensando errado. Eu atendi, sei lá, uns 20 dias atrás, uma paciente do Nordeste que eu tinha visto uma única vez no ano 2000. Olha só, né? Então, o que aconteceu? No ano 2000, ela me procurou com 10 anos de zumbido, já na época, e uma perda auditiva progressiva, porque ela tem uma doença que a perda auditiva progride, tá? Que chama otosclerose. Okay. Então, ela já tinha perda nos 2 ouvidos, zumbido nos 2 ouvidos. Essa doença tem indicação cirúrgica, ela já tinha operado um ouvido, não deu certo, não recuperou a audição. Então, tudo isso no ano 2000. E eu, com o meu parco conhecimento lá da época, vi os sintomas, já tinha tratado com um monte de remédio, eu vi o sintoma, o zumbido e a perda, e eu orientei o uso de aparelhos auditivos, que é uma conduta absolutamente bem reconhecida e de bom senso. Sim. Ano 2000. Nunca mais a vi. E aí, há 20 dias atrás, ela veio presencialmente, dizendo que me segue, né? Enfim. E ela achou que estava na hora. Bom, a perda auditiva piorou,
O zumbido piorou. Em 20 anos, ela fez inúmeras tentativas de remédio, porque é o que ela busca, um remédio que ajude. Ela não usou aparelho de audição, 20 anos, né? E aí, a pérola que ela veio falando dessa vez era assim: mas eu preciso acabar com esse zumbido, porque é por causa dele que eu não consigo ouvir. Se tá chovendo, eu não consigo saber se tá chovendo. Eu preciso de alguém para me falar, né? Quando ela falou isso, depois de 20 anos, com a doença progressiva, né? A resistência a usar o aparelho que poderia melhorar a audição para ela ouvir a chuva, né? Toda a responsabilidade pela perda era do zumbido. E eu tive um insight naquele momento daqueles que, né? E eu pensei, gente, ela tá invertendo a ordem. Ela tá botando o zumbido acima da perda, sendo que a perda é que gera o zumbido. A perda gera o zumbido. A perda é importante para a queixa dela, não estou escutando bem, e ela deslocando essa responsabilidade para o zumbido. Menino, a hora que me veio esse insight aqui, eu comecei conversando com ela que ela, por algum motivo, ela não estava olhando para a perda auditiva de uma doença progressiva e ela estava escolhendo olhar para o zumbido, por algum motivo, né? 20 anos depois. E daí, quando eu falei para ela, vamos entender isso melhor? Quem sabe o zumbido, quem sabe eu consiga te explicar, eu consigo, puxei para mim, eu consiga te explicar melhor dessa vez que o zumbido não é quem você pensa. Nossa, Andrei, deixa eu te falar. Foi que nem pegar uma bexiga cheia e estourar. Ela chorou, começou, foi a catarse no consultório junto com a filha. Foi do jeitinho que você contou com a sua. Ela começou a trazer tanta coisa, tanta coisa. Eu sei que eu peguei nas duas mãos dela, falei, deixa eu ver o que eu faço aqui. E fui falando sistemicamente, mas pensando nessa coisa de uma inversão de olhar dela para dois sintomas. O zumbido é o responsável por tudo. Quando a gente, na nossa visão, acha que o zumbido é consequência, que o zumbido é sinalizador de alguma outra coisa, no caso, a doença progressiva, né? Então, eu sei que, de alguma maneira, não sei se certo ou errado, mas intuitivamente, eu visualizei como se fosse uma inversão. Seu insight é maravilhoso. E eu diria mais, né? Eu perguntaria aí para ela qual é a verdadeira perda que você não consegue integrar na sua vida. Quem no seu sistema não pode ter lugar no seu coração? Nossa, maravilhoso. Se eu tive o seu insight, acho que ela morria na minha frente, eu acho. E Acho que ela se desintegrava. sim, porque quando a paciente tá, quando a pessoa está com uma dificuldade de integrar, né? E ela tem a possibilidade, e isso é algo que eu tenho que tirar da minha vida, a pergunta simbólica por detrás disso é o que verdadeiramente foi te tirado. Às vezes é uma filha que teve uma entrega interrompida com a mãe, e a mãe morreu cedo, e ela não pôde sentir o amor da mãe, e às vezes através daquele sintoma, ela olha para a busca permanente do olhar da mãe. Às vezes é uma mulher que experienciou um aborto provocado ou espontâneo, e o coração olha para aquele filho que não pôde viver, ou para um irmão que a mãe teve um aborto, ou às vezes para um pai que não ficou naquele sistema, ou um pai que era violento, ou que dizia palavras difíceis que não podiam ser integradas naquele sistema, ou que não podiam ser ouvidas ali naquele processo. Né? Então, simbolicamente, há muitas possibilidades de movimentos sistêmicos por detrás de um sintoma. Aí as pessoas podem perguntar, isso é a causa do sintoma? Não, porque causa quem cuida é a medicina, a causa é a otosclerose. Mas por trás de um adoecimento, seja ele genético, e a gente sabe hoje, né, que a maior parte das doenças precisam ser ativadas geneticamente,
elas são predisposições, elas não são destinos. Então tem todo um movimento aí ligado, né, às moléculas das emoções. Então o comportamento vai lá ativando aquilo que é uma predisposição no organismo. Mas a causa cuida da medicina. No entanto, os elementos da alma e os significados simbólicos por detrás daquilo olham a esses outros pensamentos e essas outras realidades, né? Às vezes, a gente repete destinos da família, assim como a mamãe não escutava, assim como a vovó não escutava, eu também não posso escutar. Que é o mesmo tipo de pensamento de como a minha família passou fome, como todos sofreram e tiveram dificuldades, eu também preciso sofrer. E às vezes a pessoa tem a chance, a oportunidade de romper na vida e fluir para o mais, o que seria inclusive uma linda homenagem a todos os sacrifícios que vieram antes, mas o pertencimento olha para trás e diz, eu também. E é uma forma de amor que não ajuda, que não leva para diante, que não auxilia aquela pessoa, né? Então é muito interessante. Eu me lembro eu tenho um caso muito emblemático de uma paciente querida que é a Cleide, e eu posso dizer o nome dela porque ela gravou um vídeo, inclusive está no meu site o testemunho dela. E a Cleide é uma senhora de mais de 70 anos, que há muitos e muitos anos lida com a obesidade. E a Cleide, então, faz acompanhamento de homeopatia comigo. E um determinado dia, dentro dessa abordagem, eu sugeri a ela que participasse de um workshop de constelação e que olhasse para esse sintoma. E ela foi muito aberta. E lá nós constelamos essa questão dela. E o que se revelou na constelação dela foi um vínculo com uma irmã que não viveu. Um vínculo muito profundo. É muito comum que irmãos, sobretudo aqueles que vêm depois de um irmão que foi abortado ou que nasceu e morreu, etc., que vivam uma forma de vínculo do amor que é aquela que diz assim, já que você não pôde, eu também não posso. Ou assim como a você não foi permitido, eu também não me permito. E são formas de vínculos do amor cego, que a gente chama em constelação familiar, que precisam ser ressignificados. E ela teve a oportunidade de ver esse vínculo. E eu lembro que ela olhou para aquele tema, para aquela representante do irmão, porque eu não sabia desse fato no sistema dela, mas se revelou na constelação. E eu perguntei, sua mãe teve um aborto? E ela disse, teve. Isso já aconteceu inúmeras vezes em constelação, né? E aí eu só disse para ela, olhe para isso com o coração, deixa eu ver como é que reverbera dentro de você. E ela ficou profundamente tocada e como facilitadora eu ajudei ela a ressignificar e a ver o amor da irmã dela por ela, que é aquele amor que diz, eu me alegro que você tome posse da vida e que você usufrua daquilo que te foi permitido. Isso inclusive é uma homenagem maravilhosa ao meu amor por você. E aí a pessoa sai do amor cego, que é só o amor dela pelo irmão, e vê o amor do outro por ela. E aí que o amor deixa de ser cego, porque enxerga e passa a ser um amor que flui, ao invés de ser um amor que emaranha. O que aconteceu, Tani, com essa mulher, foi que ela foi tomada de uma pulsão de vida depois dessa constelação. Tão intensa, que ela emagreceu 32 quilos. Meu Uma Deus! senhora de mais de 70 anos de idade. Então você sabe o que é o metabolismo depois de 70 Sim, anos de idade. maravilha! E isso já fazem 3 anos e ela não voltou a ganhar peso significativo. Às vezes ganha 2 quilinhos, perde 2, etc. Mas aquela pulsão de vida, então, aí as pessoas que estão me ouvindo, né, eu quero ser bem didático, elas vão dizer assim, então a causa da obesidade dela era aquilo? Não. Aquilo era um elemento importante emocional dentro dela que sustentava uma pulsão de morte. E na pulsão de morte nós não temos força para fazer dieta, para sustentar movimentos de vida que ampliam, né? Nós não temos movimentos que auxiliam a ir para o mais. E na hora que Uhum. a gente se conecta a um vínculo que sustenta uma pulsão de vida, aí ganha força para poder se cuidar, se nutrir, para que aquilo Certo. seja mais espontâneo, mais alegre, mais natural para si mesmo. Eu já tive a oportunidade de ver isso, inclusive, com outras pessoas. Não é todo mundo que experiencia isso.
mas ela experienciou, outros eu também vi experienciarem, e o que representa um movimento muito importante, que nos mostra que por detrás daquele adoecimento dela havia uma questão muitíssimo importante, sistêmica, emocional, e que significou para ela um caminho de liberação e de libertação, quando ela pôde olhar para aquilo e quando ela pôde fazer no coração os movimentos importantes que precisavam ser feitos, que é o movimento de ressignificar aquele movimento, né? Então, Perfeito, maravilhoso. E enquanto você estava falando aqui, foi me vindo na cabeça uma outra coisa que aconteceu comigo na constelação, de participar da constelação como representante de outras pessoas. Acho que eu participei de umas 30, 40 de representantes. Amei, amei, né? E de pessoas que tinham muita raiva. Então, é uma dinâmica com muita raiva, né? E que tem, isso está muito presente nas pessoas que têm misofonia, que já é uma versão a sons do dia a dia, e é uma reação exacerbada, absolutamente reflexo condicionado na base da raiva, né? E aí o que acontece? Ver a mudança de uma pessoa essencialmente raivosa, com várias coisas, inclusive com som, me fez cair a ficha, né, para mim como pessoa física, do quanto uma pessoa que, né, late, mostra as garras, late o tempo inteiro, né, de tão raivosa que ela é muito doída, carente de amor, né? Muito, muito, muito. Então, isso me ajudou com os pacientes e sabe com o quê? Pensando na vida prática da gente que se expõe nas redes sociais, com haters, né? uhum, Porque basta a gente aparecer um pouquinho, crescer um pouquinho, uhum, chove uma legião de haters, né? é, E eu já fui, lógico, do tempo de me incomodar, falei, gente, o que eu tô fazendo de errado? Por quê? Senta, chora, não sei o quê. Gente, hoje eu olho para os haters e para todo mundo que é compaixão, extremamente né? raivoso com amor no coração, né? Uhum. Porque é muito mais fácil a gente entender que a raiva é uma manifestação de escassez de amor. Porque às E às vezes é a vezes as privação. pessoas nem têm consciência. Por exemplo, eu já vi em constelação pessoas que a raiz da raiva era uma indisponibilidade afetiva do pai e da mãe, às vezes porque a mãe estava deprimida ou porque brigava, o pai e ela brigavam muito, tinha muito conflito, e aí a pessoa teve que, como uma reatividade emocional, assumir o próprio autocuidado diante daquela sensação de abandono e às vezes assumir o cuidado de irmãos e assumir um lugar dentro da ordem e às vezes aquilo ficou uma máscara tão bem, uma defesa do ego tão bem estruturada que aquela pessoa se tornou extremamente proativa, controladora, resolutiva e agora resolve tudo para ela, para o marido, para os filhos, para todo mundo no serviço, etc. Mas aquilo tudo está sendo movido por uma raiva da criança ferida interna que lá no fundo ainda busca a mãe. Só que não consegue olhar para esse lugar dessa, dessa completar essa entrega ao amor da mãe e aí fica preso naquela manifestação raivosa. Então, às vezes a pessoa até quer controlar a raiva, até quer controlar a manifestação agressiva, mas não consegue porque fica trabalhando só aqui no nível do ego, com os movimentos de controle da defesa, quando o mergulho precisa ser mais profundo, né? E olhar exatamente para o que você está dizendo, qual é a carência, qual é a para onde o amor olha, né? Como a gente diz em constelação. O que que meu coração verdadeiramente busca? De que eu tenho verdadeiramente fome? Né? E quando eu quero morder o outro, o que que eu quero verdadeiramente ingerir? O que que eu estou buscando, né? Dentro de mim. Então, nos nossos sistemas e nos movimentos, às vezes, e isso eu estou falando numa relação direta com a mãe, com o pai, numa entrega interrompida, numa questão de ordem, mas às vezes aquilo é sistêmico, às vezes é um assassinato que teve lá numa geração anterior, às vezes é uma questão, eu me lembro de uma constelação em que eu coloquei, a pessoa tinha um determinado conflito,
E eu lembro que quando nós colocamos os representantes, ficou claro ali pela postura deles que havia um segredo familiar. E nessa época eu trabalhava muito com método fenomenológico, sem nenhuma informação do cliente. Então esse dia ficou parecendo até um fenômeno mediúnico, mas não é um treino mesmo de percepção do campo. Eu lembro que eu olhei e falei, tem um segredo nessa família. Ela falou, tem. Eu olhei de novo e falei assim, alguém foi assassinado. E ela disse, foi. Eu olhei de novo e falei, foi sua avó. Ela disse, foi. E eu olhei de novo e falei assim, foi seu avô que matou? Ela disse, essa é a suspeita. Entendo porque pareceu um fenômeno mediúnico, entendo. Parece fenomenônico, né? Mas eu estava sendo guiado por uma percepção direta do campo, que eu estava no próprio campo, Sim. pelos próprios movimentos e posturas dos representantes, né? Então não é uma questão, não tem espírito nenhum me contando ou falando ali aquele processo. E aí a questão é que o avô parece que tinha verdadeiramente assassinado, mas um homem recebeu a culpa, que era um caseiro, no lugar do avô. Entendi. E aí a gente vê que isso é muito frequente nas famílias, que as culpas e os movimentos não vividos em uma geração geralmente são expiados nas outras gerações. E não expiados no sentido de castigo, mas no sentido daquilo que Jung fala, que as questões não resolvidas em uma geração são deixadas para serem resolvidas para as gerações seguintes. E uma culpa não integrada, uma responsabilidade não integrada, sobretudo, uma vítima, duas vítimas nesse caso, né? Porque teve um homem assassinado e a gente vê na constelação que as vítimas passam a pertencer ao sistema. Vítima e algoz passam a se vincular pelo ato do assassinato. E além daquilo, havia ainda também uma questão do homem que havia sido culpabilizado sem haver culpa, né? E havia uma repercussão disso emocional nos filhos, de vínculos do amor, que nós podemos ali olhar e ela pode experimentar algo profundamente libertador, porque é libertador quando a gente deixa a culpa com quem? A quem pertence. Quando a gente devolve a responsabilidade a quem é. Quando o nosso amor cego para de dizer eu carrego isso por você, papai, ou eu levo isso por você, vovô, ou eu expio essa culpa no seu lugar, ou eu sofro as consequências por você. São manifestações de amor, mas que são absolutamente emaranhadas. São Total. amor que limitam, ao invés de ser amor que levam para o mais, né? E é muito respeitoso quando a gente olha para um ancestral e diz, eu deixo com você tudo aquilo que te pertence respeitosamente. Aí eu não me meto nem para julgar, porque não me cabe. O que é seu, fica com você. Esse movimento e todos os seus desdobramentos é absolutamente liberador e libertador, né? Exatamente. Eu recomendaria uma constelação para todo mundo. Acho que é uma experiência que vale a pena como autoconhecimento, como crescimento, como direcionamento, Depois de né? entender o que é constelação, tá, Tânia? Deixa eu só fazer essa observação. Porque eu digo para as pessoas sempre, não vai correndo para uma constelação sem conhecer, não, porque isso é a mesma coisa que você chegar no cirurgião, entrar no consultório e ele perguntar onde dói, você falar, não sei, mas para cortar à vontade, sabe? Ótima Então, comparação. não é. A gente, para aproveitar bem o fenômeno fenomenológico ali, né? Para aproveitar bem a abordagem da constelação, precisa ter conhecer os princípios e se preparar um pouco para esse processo e ter, sobretudo, que é muito importante em constelação, precisa ter um tema, precisa ter uma necessidade, precisa ter aquilo para o qual precisa olhar. Muitas vezes as pessoas chegam para fazer constelação comigo e dizem, eu vim fazer constelação, como se a constelação fosse uma coisa assim que você faz, independente de ter um motivo, um propósito, um tema, não. Né? Muitas vezes eu falei para a pessoa, se prepara primeiro. Eu deixo o seu horário em aberto, você pode remarcar, volta quando você estiver preparado e com consciência do seu tema. E as pessoas
voltam depois de um tempo preparadas e aproveitam enormemente aquele processo. Então, eu faço coro a você, né? Eu acho que as pessoas todas podem e devem se apropriar do pensamento sistêmico, conhecer e se aproximar disso, e quando sentir que está pronto ou tem necessidade, então experienciar a constelação. Embora como representante qualquer um possa experienciar a qualquer momento, né, num workshop, e ajuda muito, inclusive, a entender o que é a possibilidade da constelação e abrir o coração para isso. Com certeza. O Andrei, você tem uns minutinhos a mais? Tem. Como é que... Uhum. Então vamos lá. Tem alguém aqui que me perguntou, Tani, você constelou 4 vezes, mas não basta uma vez só. Eu vou super resumir, né? Aliás, antes de eu resumir, Andrei, você trabalha fazendo constelação online e em grupo? Quer dizer, com representantes online ou não? E eu, em grupo online, no momento eu não tenho feito. Eu fiz workshops presenciais muito tempo e eu faço constelações individuais, tanto presencial quanto online. Mas hoje eu tenho uma fila de espera porque tem muita demanda e eu tenho pouco tempo para a constelação. Então, mas tem lá no meu Instagram tem o link. O que eu lancei para facilitar as pessoas o entendimento foram os cursos online, né, para ajudar as pessoas a se autoconstelarem, a entender. Não são cursos de Hum, formação, eu digo que hum. são cursos de informação e de transformação, porque é para que a pessoa se aproprie dos principais temas e abordagens sistêmicas, olhe para eles e faça ela mesma um mergulho nela. Então, isso é um dos recursos que eu tenho, está no meu site, e que as pessoas podem conhecer. Eu vou voltar a fazer workshops, e só parei por causa da pandemia, até a pandemia eu fazia com muita frequência, inclusive, e agora eu estou, inclusive, mudando o estilo do trabalho, que, como você disse, a pandemia nos deu uma bela chacoalhada, né? Com No certeza. processo de vivenciar, mas em breve também teremos Pois presenciais. é. Não, pois é. Mas eu perguntei porque se você trabalhasse com essa questão de fazer aberto, foi o que me fez sentir na Conhecer. pele primeiro essa Uhum, questão de como é o campo representando dos outros, para depois eu chegar a ao sua meu momento experiência. de fazer a minha, né? Que foi Uhum, realmente libertação. Mas por que eu fiz 4? 3 eu planejei e uma aconteceu. Então, a primeira eu fiz uma constelação estrutural do meu instituto, né? uhum. Então foi lindo, mas foi lindo. Já estava bom antes, depois da constelação, assim, né? Deu uma super mexida. Ofereci constelação para toda a minha equipe, toda, tá? Hoje eu posso dizer que 80% da minha equipe de trabalho é constelada, né? Aí eu fiz uma de relacionamento, né? Eu estava num relacionamento que a troca era desigual, né? Tinha uma pessoa que era muito mais apaixonada por mim do que o que eu conseguia, assim, a troca era desigual. E eu fui para isso com uma ideia, né? De ver o que em mim estava tendo resistência, né? Foi interessante, mas não foi, quer dizer, foi uma constelação de resistência. Eu terminei o relacionamento, olha só, né? Aí eu fui com essa cabeça de vamos aproximar, eu terminei esse relacionamento, né? E fiquei assim um tempo frustrada, pensando, puxa, tem alguma coisa que saiu errada. E nada como tempo para mostrar o que a gente não consegue ver num primeiro momento, né? 6 ou 7 meses depois, eu, de fato, encontrei o amor da minha vida. Assim, eu posso dizer com todas as letras, com o coração aberto, com a alma expandida. E daí eu fiz a terceira constelação já junto com ele, que foi show de bola, né? E a última estava eu num curso de empreendedorismo, assistindo o curso na plateia, e eis que entra uma palestrante que é consteladora. Ah, alguém se voluntaria, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu quero. Eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema que era o medo de crescer. Eu tenho um bloqueio de crescer. Menina, gente do céu, que espetáculo! Você, você pega de surpresa dessa maneira, um baita do medo desbloqueado. Foi uma constelação incrível.
impressionante. Gente, então eu não. Isso é só um resumo, né? Aliás, peraí, o medo de crescer. Passaram-se 2 semanas, o Andrei já estava na minha lista de médicos para serem convidados para o projeto Médicos que se Importam, sei lá quantos meses. E eu com Uhum. medo de perguntar para ele. E daí, desbloqueada, juro, desbloqueada. Foi um negócio muito libertador. Desbloqueada, eu simplesmente entrei no direct dele e perguntei: Andrei, eu sou a Tani, sou otorrino, tenho projeto, adoraria. Abre seu coração para isso. Ainda falei para ele: abre seu coração para isso. Gente, ele falou sim. Ele falou sim. Foi simples demais. Só que no meu medo eu fantasiei uma coisa do outro mundo, né? E aqui estamos nós dois tentando contribuir para o entendimento, para o conhecimento, para o sentimento de vocês em relação à constelação e para que vocês possam ver como isso pode ajudar o ser humano a desbloquear, a ir para frente, a pertencer à vida, né? A se rearranjar dentro do sistema familiar, mas, acima de tudo, como isso pode fazer diferença dentro da medicina. É, Principalmente para aqueles pacientes que têm sintomas, sendo da minha área ou de qualquer outra área, que trata pelos métodos científicos, formais, convencionais, nada muda. Nada evolui no sentido da melhora do sintoma e o sofrimento só piora. Então, um olhar mais amplo é sempre bem-vindo. Não precisa ser a constelação para todo mundo. Mas e se for a constelação uma opção? Fica aí lançada essa questão, até rimou, né? Mas a ideia é essa, que a gente possa olhar sempre as dores que cada ser humano carrega, porque nisso nós somos exatamente iguais. Seres absolutamente complexos, cheios de histórias que marcaram a nossa vida, a nossa existência, seja lá o tamanho que cada um de vocês acredita que a nossa existência é. Mas quanto mais longa, mais dores, mais acúmulos. E é no meio disso tudo que a gente se comporta. É no meio disso tudo que o nosso corpo se manifesta com os sintomas que a gente apresenta. Então, eu não tô cabendo em mim dentro do que a vida me presenteou com as 4 constelações e hoje com essa live aqui com o Andrei. Então, Andrei, sabe, eu sabe o fiz que me isso tudo para aflora? você sentir aqui, ó, o tamanho do meu coração laranja hoje, expandidíssimo, porque você faz parte do meu movimento de crescimento. Eu fico muito feliz. Viu, Tani? Muito mesmo. Tani. Tani, Tani, eu ouvi isso e é interessante porque eu estou aqui te escutando e estou vendo você, né? E você trabalha com zumbidos, você trabalha com auxiliar as pessoas a ver a escuta delas. E é interessante você contar aí do seu movimento de desbloqueio, porque a voz da sua família merece ser levada ao mundo. E aquilo que é seu merece ser escutado pelo outro. E aquilo que te compõe, né, com toda a sua sensibilidade e a sua sabedoria, merece ser ouvido. E é bonito quando a gente vai desbloqueando esses movimentos e permitindo que o coração possa expandir e nessa expansão também contagiando os outros e permitindo que outras vozes se libertem e outras escutas possam acontecer, né? Então, para mim é uma alegria, viu? Partilhar desse momento e poder trocar com você esse movimento do coração e com tantas pessoas, né? Feliz que as pessoas tenham podido estar aqui. Espero que tenha chegado ao coração delas, estimulado elas a olhar, né, para algo mais profundo dentro do coração. querido, sem palavras, sem palavras. Eu vou mostrar a minha plaquinha mesmo, porque Adorei. ela fala por mim. Um abraço muito apertado para Outro em você, você. viu?
Muito gostoso, um privilégio. Eu diria Tá um certo. privilégio, um presente da vida para mim e para essas centenas de pessoas aqui que estão ao vivo com a gente, sem falar naquelas que ainda vão assistir. Tá bom, Sim, querido? uma alegria. E as portas ficam abertas para a gente poder trocar mais. Tá bom? Com certeza. O nosso sim interno ressoou Isso. nos dois. Assim é. Vamos para frente, que a vida vai conduzir, ajudar a conduzir para onde a gente tiver que chegar, tá Tá bom? certo. Beijo no coração. É. Tchau, Tchau para gente. você, Obrigada Zé. pela presença. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.